Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. You are fake news. Onde é que eu provoquei em algum momento o Supremo Tribunal Federal? As chamadas fake news. Eu sou Beatriz e neste episódio da série Parece, mas não é, vamos falar sobre a apuração, uma das etapas mais importantes durante a produção de notícias. A apuração no trabalho jornalístico busca todas as informações necessárias para confirmar o que está sendo mostrado. Essas informações podem ser estatísticas, dados científicos, depoimentos de especialistas no assunto e informações oficiais de órgãos públicos e governos. Uma notícia sem apuração corre risco de passar uma informação errada e causar desinformação entre a população. Todas as fases são importantes, mas se você não tem apuração, as outras não têm nenhuma importância porque não existe o que fazer sem as informações apuradas. Antes de produzir uma matéria, o jornalista tem que pensar nas informações que têm a ver com sua pauta e verificar se são verdadeiras. Para uma entrevista com as fontes, por exemplo, o jornalista precisa ter certo domínio do tema, e isso só é possível através da apuração. Em conteúdos falsos, a apuração não existe ou é realizada de maneira errada para alinhar com os interesses de quem está divulgando aquilo. Um exemplo é este post que circulou pelo Facebook sobre o fundador da Microsoft, Bill Gates. Como podemos ver, a fala é de um suposto médico, que não apresenta nome e nenhuma outra identificação. Também não há nenhum outro relato que confirme essa declaração. Aqui não houve apuração e, portanto, trata-se de um conteúdo falso. A apuração é um processo que, assim como na culinária se emprega o termo para a ideia da evaporação da água, para sobrar o substrato do produto, a aplicação é semelhante na questão do jornalismo. Então a gente tenta separar o que é espuma do que é o fato, do que é o substrato. Então a apuração leva tempo e fica ali no fogo, a gente fica remexendo para finalmente chegar no que importa na notícia, na informação. Então a importância da apuração é fundamental para você não ter uma notícia aguada, para você não ter uma informação que carece de eixo, de apoio, de estrutura, né? Então você só chega a ter certeza da informação que você está publicando depois de muita apuração. Por isso, a apuração é um processo contínuo ao longo de todo o trabalho, que não se esgota só em falar com 2 ou mais pessoas ou ler alguns documentos. Hoje em dia, ficou muito mais fácil pesquisar as informações necessárias para fazer a apuração. Com 2 ou 3 cliques, a gente consegue saber sobre qualquer coisa no mundo. A internet parece, mas não é, 100% confiável. Por isso, é importante que o jornalista saiba bem onde fazer suas pesquisas para conseguir dados certos e confiáveis. Sites oficiais ou com credibilidade, como revistas científicas, são algumas das possibilidades. A apuração, ela te garante que, de fato, ali você tem uma história para contar, que é verdadeira, que as pessoas podem confiar. Eu acho que o jornalismo é um voto de confiança entre quem lê ou quem assiste e quem está fazendo, né? As pessoas acreditam que a gente trabalhou arduamente para chegar até aquele resultado final. E é papel do jornalista trabalhar arduamente para chegar no resultado final. Existe também o jornalismo de dados. Apesar do termo ser um pouco paradoxal, já que não existe apuração sem dados, ele se baseia em jornalistas especializados na apuração, tabulação e cruzamento de dados. Um exemplo disso são as equipes de jornalistas do Monitor da Violência do G1. Aquelas informações que você costuma escutar na televisão, tal estado é o que mata mais jovens no Brasil, vem desse trabalho de apuração de dados. E isso tudo é apuração. Vamos deixar bem claro, não existe reportagem sem apuração. O jornalista sempre vai precisar buscar esses dados. Não tem como prever essas informações sem pesquisar e realizar consultas antes.
Já os conteúdos enganosos parecem notícias, mas não são. Isso porque, mesmo que eles utilizem alguma apuração de dados nesse processo, eles sempre vão estar manipulados de alguma maneira para se alinhar aos seus interesses. E é claro que isso não vai cumprir com a ética jornalística e com o compromisso de levar a verdade para as pessoas. A gente tem que checar e rechecar, e se a gente tiver a possibilidade de passar um tempo nas histórias para ter certeza do que a gente está falando, porque faz parte da ética da nossa profissão não levar informações que são erradas, né, ou que não são verdadeiras. Sem a apuração, os jornalistas assumem um grande risco de quebrar sua ética profissional e ameaçam levar informações incorretas à sociedade. Quando um jornalista faz uma reportagem, ele assume um compromisso que aquele conteúdo foi devidamente apurado e está correto. Até o próximo episódio. Por isso que é importante você checar tudo antes de compartilhar. Recebeu alguma coisa no WhatsApp ou no Facebook? Não compartilha. Verifica se isso está em algum jornal, se tem site de credibilidade falando sobre isso. Não se deixa cair por notícias que não usam mais de uma fonte ou que usam chamadas escancaradas. Até mesmo imagens podem estar te enganando. Com uma breve pesquisa no Google, você consegue saber se aquela imagem é um conteúdo manipulado ou não. Portanto, se você recebeu alguma coisa, verifica antes de compartilhar.